A semana passada, o presidente do Supremo Tribunal Federal, Joaquim Barbosa, surpreendeu a todos anunciando que vai se aposentar. O ministro tem 59 anos e teria pela frente mais 11 anos de atuação no tribunal antes de se aposentar compulsoriamente na idade limite de 70 anos. Joaquim Barbosa não deu nenhuma explicação específica para esta aposentadoria precoce. Disse apenas que iria se dedicar a projetos pessoais. E quem vai nos ajudar a compreender o que está por trás dessa decisão é o Paulo Vanuc, nosso comentarista de política nacional. Boa noite, Vanuc. Bem-vindo mais uma vez. Ali. Boa noite aos nossos espectadores. Vanuc, o que é que lhe parece, na sua avaliação, o porquê dessa aposentadoria? Eu diria que ele não surpreendeu tanto. Ele surpreendeu, acho que na hora em que decidiu fazer, até mostrando que é bom de marketing, não esperou chegar a Copa, porque a chegada da Copa concentra toda a atenção da mídia, e ele é bom de mídia. Durante o julgamento da ação penal do Mensalão, ele o tempo todo sabia calcular bem, havia até uma disputa para ver quem ia ser a capa da Veja naquela semana, Jornal Nacional, e houve o que nós já várias vezes analisamos aqui, um pré-julgamento feito pela mídia, uma mídia que deixa em papel secundário a sua função, que é o jornalismo, mostrar os dois lados de cada coisa, criticar todos os governos, sim, e criticar de uma maneira igual, e não se alinhar com um governo contra outro, etc. Então, nesse alinhamento, o que houve foi uma pauta quase que linchatória e que a maioria dos juízes do Supremo obedeceu no primeiro momento. Depois corrigiu quando acatou os embargos infringentes, já reduzindo penas. E nesse momento, Barbosa, então, assumiu um papel que nós chamamos, o direito se fala muito de monocrático. Ele tinha que submeter decisões aos seus colegas, os seus 10 colegas no Supremo, e ele decide sozinho. A linha de pensamento dele pode ser resumida assim: a lei é insuficiente, a punição está branda, cabe a mim decidir sozinho. Então, eu vou decidir que os réus não terão o semiaberto, mas é da lei. Ele, como presidente do Supremo, tinha a obrigação de ser o primeiro guardião da lei, o exemplo para que todo o Brasil respeitasse. E claro, por que não surpreendeu tanto? Porque pelo seu temperamento, ele bateu boca não apenas com adversários, mas até com aliados. Ele teve arranca-rabo ali em plenário, descontrolado, com Gilmar Mendes, com Marco Aurélio de Mello, com Eros Grau. Na época do Eros Grau, inclusive, reagiu assacando o tal episódio lá conturbado de uma agressão que o Joaquim Barbosa teria feito ainda quando candidato a ministro do Supremo, a própria esposa, depois a carta da esposa ao presidente Lula, dizendo que foi uma briga de casal tradicional com agressões mútuas. Então Lula manteve a indicação, interessado que estava em ter ali um presidente afro-brasileiro. Já tinha havido 2, mas não com essa atualidade de Joaquim Barbosa, e nesse sentido, o balanço final do Barbosa depende muito do que ele vai fazer agora. Se ele for para a empresa privada ficar milionário, é uma coisa. Se ele for se dedicar ao ensino do direito, é outra. Vamos ver, se ele for disputar uma carreira política, em qual partido. E nesse sentido, eu quero dizer que esse temperamento pessoal levou a não querer um só dia de presidência do Supremo Lewandowski. Então, eu tenho certeza que Lewandowski o trataria com cordialidade, bem, pelo seu caráter, mas ele não quis correr esse risco. E o que eu não perdoo no balanço de Joaquim Barbosa, e ninguém está falando nisso, ainda é tempo, se ele ouvir esse apelo, pode corrigir antes de terminar o mandato, ele fazer, como presidente do Supremo, uma intervenção forte nas questões do racismo, porque ele representa essa metade dos brasileiros que é discriminada e ele nunca disse uma palavra em defesa, e fazer um chamamento ao Brasil como guardião do judiciário para o Brasil desistir dessa espiral de violência em que nós estamos a cada dia assustados com o que acontece. Ele não tomou nenhuma medida. No fundo, foi o ministro do Supremo de uma causa só, o julgamento do Mensalão, onde ele seguiu a sua consciência e os seus critérios políticos e ideológicos. É isso, vamos aguardar a evolução futura de Joaquim Barbosa. Tá certo. Vanuc, muito obrigado mais uma vez por sua participação. Obrigado a você. Até a próxima.